Boa noite, graça e paz, Igreja da Reconciliação. Eu quero deixar uma palavra que se encontra em 1 Reis 11, versículo 6 somente, que fala assim: Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Amém, igreja? Todo mundo conhece muito bem. Salomão, depois da morte de Davi, assumiu o trono de Israel e começou a reinar. Um dos reis mais sábios da época pediu sabedoria a Deus e Deus concedeu essa sabedoria, que muitos reis vinham de longe para conhecê-lo e saber da sua tão grande sabedoria. Mas Salomão teve tudo, ele até fala que tudo que os olhos dele alcançaram, ele conseguiu. Salomão, devido à sua riqueza, à sua sabedoria, Israel na época que ele reinou prosperava, mas Salomão, quando estava mais velho, se desviou do caminho do Senhor, casou com mulheres que Deus tinha proibido que casasse, mulher de outras nações, mulheres de outros costumes. Salomão tinha 300 concubinas e 70 mulheres princesas. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E Salomão começou a sacrificar para os deuses das suas esposas. E isso entristeceu o Senhor. E Salomão realmente se desviou dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor. Aqui fala que Salomão não perseverou em seguir. Salomão começou bem e terminou mal. Perseverar. Salomão, com tudo que teve, com tudo, um reino muito próspero, mas ainda sentia um vazio dentro de si, porque se desviou daquele que é o único que preenche esse vazio nas nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos perseverar. O homem, quando alcança riqueza, alcança poder, ele acaba se desviando da presença do Senhor. Ele acaba se achando capaz de fazer as coisas sem permissão do Senhor. Acaba se criando uma soberba no coração. Por isso que temos que tomar cuidado, que nós possamos perseverar em buscar a presença do Senhor e pedir cada dia mais misericórdia ao Senhor, para que nós também não venhamos se desviar do caminho do Senhor, porque por menos do que isso, muitos têm se desviado, alguns por cargos, alguns por problemas financeiros, alguns
tem realmente se desviado facilmente do caminho do Senhor. Estamos vivendo uma época difícil, uma época do evangelho triunfalista, onde só sucesso, só bênção. E esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos realmente perseverar, manter uma constante na nossa vida, pedir a misericórdia de Deus, que o seu Espírito Santo continue nos guiando, para que as coisas deste mundo não tirem o nosso foco, que é Cristo Jesus. Que eu e você, como igreja do Senhor, possamos perseverar, não porque estamos passando por dificuldade, mas sim perseverar em todos os momentos das nossas vidas, tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, para que nós venhamos realmente reconhecer que somos dependentes de Deus, que Ele é que nos preenche. Por mais que haja riqueza neste mundo, por mais que o homem se sinta que não conhece a Deus, se sinta satisfeito com as coisas deste mundo, com a felicidade passageira, mas nós temos a paz de Cristo e nós conhecemos a verdadeira felicidade. É aquela que está ao lado de Deus, é estar ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é seguir e obedecer a sua palavra. Amém, igreja? Graças a Deus. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Soberano e eterno Deus, Pai, mais uma vez venho diante de Ti esta noite agradecer, Senhor, Pai, pelo Ministério da Reconciliação, por cada irmão, cada irmã ali da reconciliação, que o Senhor venha guardar, venha proteger, Senhor, fortalecer, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses dias, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua graça, por, Senhor, o Senhor continuar no controle de todas as coisas.
muitas vezes não entendemos o teu agir nas nossas vidas, Pai, mas tu continua no controle. E isso para nós é o que importa, porque a tua vontade seja feita e os teus propósitos sejam alcançados em cada vida, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o pastor Parício, pastor Lenildo, Senhor. Fortaleça os teus servos, Senhor, e todos os seus familiares. Pai, muito obrigado mesmo, Senhor. É que eu lhe peço e já lhe agradeço no nome santo de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará. Oh
boa noite para você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, nossa sexta escatológica, nós vamos hoje abordar a lição de número 7, a missão do povo de Deus, testemunho que vence a perseguição. Está muito sustentada em Apocalipse capítulo 10 e capítulo 11, os dois capítulos de Apocalipse. Bem, nós estamos aí na sequência de um tema geral, Apocalipse, denúncia, resistência, esperança, uma abordagem na perspectiva da teologia reformada. Bem, queridos, eu acho que eu tenho que esclarecer alguma coisa, ainda que vejo pouco interesse dos irmãos. Pelo menos as perguntas, as abordagens, elas têm sido zero, né? Sobre esse tema, o que é uma pena. Mas até entendo, às vezes, uma certa distância dos irmãos, talvez pela complexidade do assunto. Porém, queridos, os irmãos que já estudaram conosco, por exemplo, e fizeram aí 5, 6 semestres de escatologia dentro do seminário teológico, sabem que muitas das vezes nós, dentro de uma construção mais expositiva, acabamos trabalhando muito versículo por versículo, figura por figura, representação por representação, e por vezes a gente acaba então trabalhando alguns detalhes que sinceramente a nossa apostila não trata, não trabalha. Bem, queridos, é óbvio que nesse caso não há nem superficialidade, nem distanciamento do objetivo principal. É que cada escritor faz as suas abordagens considerando certas premissas, e as premissas desta apostila que estamos acompanhando, totalmente coerente com a nossa forma de pensar, ela, na verdade, trabalha aspectos um pouco mais gerais, um pouco mais objetivos, não se prendendo a certos detalhes que, em grande parte, até se torna um pouco irrelevante. Tá bom? Dada essa explicação, então, vamos entender que capítulo 10 e 11 de Apocalipse vão tratar dos anjos e os 7 trovões, não é? João e o livrinho, as ordens para medir o santuário e as 2 testemunhas mártires. Praticamente o assunto ele vai trabalhar nessa sequência, tá? E é óbvio, a ideia da 7ª trombeta, que é final de Apocalipse 11, que então está atrelada ao ensino da semana passada. Então o capítulo 10 e o capítulo 11, basicamente, de Apocalipse, vão trabalhar esses assuntos de maneira geral, de maneira genérica, tá? Bem, a nossa apostila, ela vai desenvolver aqui algo que liga diretamente à questão do Estado, como que a igreja lida com sua submissão ao Estado, o que de alguma forma tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje, não é? Quando você se reporta à grande tribulação e você, é lógico, imagina e pontua o Estado sendo liderado de forma mundial por um governante, não é? Global, que nós bem conhecemos e que é o anticristo, nós precisamos considerar, tá? Exatamente como que fica a relação da igreja enquanto instituição, enquanto exercício religioso, tá? Ou espiritual, com esse Estado, tá? Então, essa relação igreja-Estado, ela tem, na verdade, um cenário bastante interessante e que mostra certas referências, não é? E
ao longo de toda a história. Tá bom, queridos? Bem, a lição, ela nos mostra e inicia falando sobre Adolf Hitler. Nos dias 29 e 30 de maio de 1934, um grupo de teólogos alemães reuniu-se na cidade de Bremen, e naqueles dias o tirano Adolf Hitler anunciava o domínio de seu governo sobre o cristianismo alemão. Esses teólogos elaboraram então uma declaração que recebeu o nome da cidade onde estavam reunidos. A Declaração de Bremen. Nas palavras do reverendo Júlio Andrade Ferreira, lembra um pouco o espírito da reforma do século XVI, bem como a firmeza da mensagem apocalíptica ante a ameaça do Império Romano. O texto da declaração fala a respeito do papel do Estado, suas competências, suas responsabilidades, e ao mesmo tempo declara a necessidade da Igreja cumprir sua missão, rejeitando o ensino errado de submissão absoluta ao Estado, o qual não é uma divindade. Alguns pastores e teólogos alemães, como Bonhoeffer e também Niemöller, foram mortos ou presos por causa de sua fidelidade a Cristo, e não a um governo iníquo. Esse episódio da Declaração de Bremen ilustra o Apocalipse 10, 1 a 11, 14, que é a base do nosso estudo de hoje, que fala a respeito da igreja cumprir sua missão, mesmo sofrendo e sendo perseguida pelos poderes do mundo. Tá? Então, vejam, uma das coisas que nós precisamos entender e que vai ficar muito problemática durante a grande tribulação é exatamente essa relação, como já dissemos, da igreja com o Estado. Estados com posições de absolutismo, não é? Podem de alguma forma querer se colocar na condição de ídolo ou de divindade. E recentemente nós temos livros interessantes sobre este assunto, como idolatria ao Estado, quando o Estado se torna uma divindade, não é? Escritas principalmente por escritores reformados recentes, falando sobre este assunto, o que é muito relevante, porque ao longo da história você vai contemplar a relação do povo de Deus com o faraó no Egito, a relação do povo de Deus, não é, com Nabucodonosor na Babilônia, a relação da igreja com César no modelo romano, tá bem? E tantos outros episódios. E nós também vamos observar nos últimos dias esta relação da igreja com o Estado, não é, que ressurge, que é chamado ressurgimento do Império Romano, como esse Estado que de alguma forma dá poderes a um governador mundial ou a um líder mundial, que é então o anticristo, que também terá posicionamentos de absolutismos, que também se colocará na condição de divindade ou de Deus, que perseguirá o povo de Deus, que exigirá culto à sua pessoa, não é? Os chamados culto personalístico, tá? Onde uma pessoa acaba se tornando, então, essa referência de culto ou de divindade. Bem, e é sobre este assunto que Apocalipse 10 e 11 vai trabalhar. Considerando este pensamento, aí vem a ideia do testemunho, que nós vamos entender bem que a ideia está muito em cima de mártir, ou seja, um testemunho que leva alguém, por amor a Cristo, perder a sua própria vida. E aí então entra o martírio, entra aí conceitos de mártir, tá? De mártir. E essa ideia de vencer a perseguição. E como que é vencer a perseguição? É ir lá, guerrear e destruir
o poder do exército ou o poder do Estado. Não, é ir lá e até o seu último momento de vida continuar pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Esta é a ênfase de quem vence a perseguição. Qual é a ênfase de quem vence a perseguição? De que luta pregando o Evangelho, a palavra do Espírito, que é a espada, não é? A espada do Espírito, de Efésios 6, que é a palavra, pregando a palavra enquanto tem vida física, até o seu último fôlego de vida. Então, é assim que se vence. Não se vence, não é? Com guerras armadas, não é? Não se vence com grupos ideológicos e políticos para mudar formas de pensamentos, tá? Não se vence assim, mas se vence, de fato, pregando a palavra. Tá bem, queridos? Então, Apocalipse 10, 1 a 11, 14, é uma espécie, então, de parênteses entre a sexta e a sétima trombetas. Algo semelhante já havia acontecido no trecho de Apocalipse 7, 1 a 17, que um parêntese, não é feito entre o sexto e o sétimo selo. O intervalo logo após a sexta trombeta prepara a atenção do leitor para o que a última trombeta tem a dizer. Além disso, o texto analisado no presente estudo tem muito a ensinar. Como acontece com outros textos do Apocalipse de João. Esse também tem sofrido interpretações que fogem por completo ao sentido pretendido originalmente por seu autor, especialmente o trecho de Apocalipse 11, 3 a 14, que alguns intérpretes defendem que os dois personagens do texto, ou as chamadas duas testemunhas em questão, surgirão em algum lugar do futuro, e assim o texto terá cumprimento literal. Bem, se essa interpretação fantasiosa é correta, esse texto não serviu para nada na vida dos cristãos que viveram nos últimos 2000 anos da igreja. É muito melhor e mais coerente com os mais saudáveis princípios de interpretação bíblica entender esse intervalo antes do anúncio da última trombeta, como uma descrição em linguagem apocalíptica da missão do povo de Deus no decorrer da história e que permanece, mesmo em tempos escatológicos, tá? Então, qual é a missão do povo de Deus no decorrer da história, inclusive nos últimos tempos, não é? O próprio texto deixa claro que é escrito com linguagem simbólica e não literal. O verso 8 do capítulo 11 fala sobre uma grande cidade que espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Não há dúvida de que João combina símbolos. Sodoma, símbolo da imoralidade e injustiça. Egito, símbolo de opressão e exploração. E, curiosamente, Jerusalém, símbolo de rejeição da vontade de Deus. Não há sentido em fazer como alguns que, mesmo diante de uma tamanha evidência, ainda insistem na interpretação literal e sensacionalista da passagem. Bem, então, essa é a ideia. O que nós temos que realmente entender aqui é um propósito maior, como se fosse até uma oração intercalada, não é? Entre as trombetas, a penúltima e a última, não é? Sexta e sétima trombeta, de forma a explicar o papel do povo de Deus ao longo da história e que se destaca também em tempos de juízos, em tempos do fim das coisas, tá? O tempo escatológico. Então vamos lá, vamos então acompanhar a nossa lição, que divide ela em três tópicos. Primeiro, a missão do povo de Deus é anunciar ao mundo o Evangelho. Primeira coisa, tá?
Então, o tema do capítulo 10 é o livrinho que João vê na mão de um anjo forte. Alguns comentaristas antigos pensavam que esse anjo forte é o mesmo Cristo glorificado do primeiro capítulo, devido à semelhança da descrição de 10:1 com 1:13 a 15. Mas não há base no texto para essa interpretação. Os versículos 3 e 4 falam sobre 7 vozes de trovões que João ouviu, mas foi impedido de contar aos seus leitores. À luz do Salmo 29, que compara a voz de Deus ao trovão, e conforme o simbolismo aritmético de Apocalipse, quem tem o número 7, que tem no número 7 o número de perfeição, tem-se aí então uma figura da voz de Deus, tá? Trovão e o 7. Essa passagem então lembra 2 Coríntios 12:4, na qual Paulo fala que deveria divulgar o que viu e ouviu. O verso 6 é especialmente importante quando apresenta o anjo jurando por Deus que já não haverá demora. Essa pressa refere-se então ao julgamento de Deus que acontecerá com a 7ª trombeta. No verso 7, por exemplo, fala que cumprir-se-á então o mistério de Deus segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E na linguagem bíblica a palavra mistério é sinônimo de evangelho. A boa notícia a respeito de como os homens e mulheres podem ser aceitos por Deus e reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo. Não é? Destaque que reconciliação com Deus é o tema da nossa lição próxima de domingo, pela manhã, na escola bíblica dominical. Esse mistério então será cumprido com a última trombeta. Portanto, o livrinho da visão de João tem a ver com a mensagem do Evangelho. Não é nenhuma nova revelação, tá? Não é alguma coisa que está escondida para ser revelado lá no mundo lá da frente, tá? A missão do povo de Deus em todo o tempo é de anunciar esse evangelho para todo mundo. E o anjo que traz o livrinho que João comeu tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. E aí vai-se a ideia de um símbolo da extensão de todo mundo. João recebeu ordem de profetizar para os povos, nações, línguas e reis. Essa é outra indicação da abrangência da missão, que consiste em anunciar o evangelho da salvação. Um evangelho para alcançar todo mundo. Essa visão de João, sem dúvida, serviu como estímulo aos cristãos perseguidos. Estímulo para continuar anunciando o evangelho, mesmo sofrendo martírio. Porque quando você fala de um evangelho para todos os povos, para todo mundo, você precisa entender que existe lugar, como nós temos visto claramente em missiologia, existem lugares ainda fechados para a pregação do evangelho. E quando você fala que o evangelho para ser anunciado em todo mundo, inclusive em lugares em que ele não é aceito, e que se pregar ele, há perseguição e até martírio. Essa é a ideia maior da pregação do evangelho no mundo inteiro. Porque há lugares que a mensagem do evangelho é bem aceita. E outros lugares que ela não é tão bem aceita. E essa ideia, então, de pregação em todo o mundo, tá? Céu e terra aí, a ideia, ou terra e mar aí, a ideia de todos os lugares, eu repito, terra e mar, na visão de João, é exatamente esse contexto. Pela mesma forma, cristãos do mundo inteiro encontram-se nessa passagem. Ânimo para prosseguir no exercício de sua missão, que é de amplitude mundial. É preciso aprender essa verdade que a Bíblia ensina tantas vezes e que o Apocalipse repete. O mundo é o alvo da missão da igreja. Bem, nós tivemos contatos recentemente com a missiologia de igrejas perseguidas através da agência missionária Portas Abertas, a qual temos tido a honra de fazer parceria, não é? E muitos irmãos engajados nesse objetivo. E uma das vozes que ouvimos nas últimas aparições dos irmãos, das últimas estadas dos irmãos conosco, é que os missionários não pedem para que haja fim da perseguição, tá? Ou que de alguma forma
tá? Eles voltem atrás porque estão encontrando dificuldade de perseguição no lugar onde estão pregando o Evangelho. O pedido de oração deles é que eles não sucumbam, que eles não desistam, que eles não parem de anunciar a Cristo, mesmo em circunstâncias tão adversas como o da perseguição e sobre o risco até de morte. Tá, queridos? Então, essa ideia de Apocalipse 10, ela está trabalhando exatamente isso. Tá? Nós temos um Estado, um governo político mundial, temos o anticristo, temos o falso profeta, e a igreja precisa, mesmo em meio a essa diversidade, continuar pregando o Evangelho. Tá? Vamos dar uma pausa aqui? Reflita você que prega o Evangelho, ou você que gosta de falar de Jesus para alguém. A pandemia que estamos vivendo hoje, com igrejas fechadas, de alguma forma, tem feito você continuar sendo crente, anunciando a Cristo, mesmo nas circunstâncias difíceis que nós estamos, ou você se encolhe, ou você tem receio, você tem medo, ou você paralisou o teu ministério por causa do que está acontecendo no mundo. Isso são coisas que nós temos que pensar, de pastores, evangelistas, presbíteros, obreiros, cooperadores, a todos, a igreja militante de maneira geral. Tá bem, queridos? Nós podemos estar lá com todas essas perseguições e diante até de um grande juízo de Deus, mas é papel da igreja militante militar até o último momento. Item 2. A missão do povo de Deus é testemunhar uma mensagem de vida ou morte. Olhe lá, vida ou morte. Como eu costumo dizer, salvação e condenação. Quando pregamos o Evangelho, não só chamamos pessoas para a salvação, mas também ratificamos a condenação de muitos. Na sequência do capítulo 11, então, só voltando rapidinho, este livro, tá? O rolinho, o livrinho que foi comido, ele na verdade, queridos, é simplesmente mostrar para você que o Evangelho precisa ser pregado em tempo e fora de tempo. Que as adversidades da vida, não só as particulares, mas as coletivas, as mundiais, não podem nos impedir de pregar o Evangelho. Quando o Estado surge como uma divindade, como um ídolo, tá? De uma representação que quer inclusive nos calar a voz para que nós, né, nos dobremos de joelho diante do Estado ou diante de um líder, de um governante, neste caso o próprio anticristo, nós precisamos deixar claro que nós continuamos de joelhos perante diante do Pai, diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tá, queridos? E continuamos sendo portadores e ministros, porque temos o ministério da reconciliação para anunciar salvação e condenação para todos os povos. Tá, queridos? Quando a lei, tá, do mundo, tá, prevalece, nós ainda precisamos dizer que a lei maior para nós é a palavra de Deus. E este livrinho aqui, irmãos, ele representa então que a palavra de Deus plena, ela cabe em todo tempo, em todo lugar, ok? E que nós precisamos anunciar o Evangelho de Deus, e este é o papel, esta é a missão da igreja. Na sequência do capítulo 11, fala sobre medição do santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Aqui há outra indicação de caráter simbólico, pois quando João escreveu o Apocalipse, o templo de Jerusalém estava destruído já há uns 20 anos, né? Desde lá de 70. Portanto, com certeza seus leitores logo perceberam que se tratava de uma linguagem figurada. O sentido de medição do santuário é garantir aos adoradores de Deus
que eles estão protegidos pelo Senhor. Ainda que os gentios, simbolizando os rebeldes contra Deus, estejam no átrio exterior do santuário, os fiéis seguidores do Cordeiro sabem que são protegidos por Deus, mesmo que sofram. A seguir, o texto fala sobre o livrinho doce e amargo que João comeu. O evangelho é doce como mel para os que aceitam, mas é também amargo para o que traz juízo de Deus sobre os que o rejeitam. Tá? Esta é a ênfase de um evangelho que, mesmo em meio aos grandes juízos de Deus, está chamando aqueles que são de Deus para a salvação e está confirmando ou até avisando que o dia do juízo está chegando. As testemunhas vestem-se de panos de saco, que representa a seriedade da mensagem que perturba e incomoda as pessoas comprometidas com o sistema anticristão de rebelião contra a soberania de Deus e seu reino. Por isso mesmo, é a mensagem que precisa ser testemunhada por meio de palavras e ações com a maior urgência. Essa é a responsabilidade maior do povo de Deus. Tá, queridos? Então, esta representação exatamente de seriedade e do quanto a palavra de Deus realmente perturba e incomoda aqueles que estão comprometidos, não é, com o sistema e que de alguma forma estão em rebelião à soberania de Deus. Então, de novo repetimos, a missão do povo de Deus é de testemunhar uma mensagem de vida ou morte. A missão do povo de Deus é testemunhar mesmo enfrentando oposição. Então a proclamação fiel da mensagem que convoca as pessoas a se submeterem ao senhorio de Cristo é uma provocação para os que preferem viver na idolatria do sistema de vida sem Deus. Por isso, ao longo dos séculos, não é? Ao longo de toda a história, tá, queridos? A igreja cristã tem tido uma longa lista de mártires. É conhecida a frase de Tertuliano, um dos antigos pais da igreja, que disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. De fato tem sido assim desde o princípio e continuará até a volta do Senhor. Por isso, meu irmão, tanta gente desesperada com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos passando, queridos, isso não é nada perto daquilo que a Bíblia nos mostra sobre os perigos eminentes, sobre as adversidades que o verdadeiro cristão enfrenta. Porque essa é a marca da igreja ao longo da história. Em sua linguagem figurada, João fala das testemunhas de Jesus como tendo poder contra seus inimigos, mas que posteriormente são vencidas pela besta, símbolo dos poderes humanos que são adorados como divinos, tornando-se então instrumentos de Satanás. Olha só, queridos, você está preparado para uma situação como essa? Uma situação quando parece, meus queridos, que o diabo venceu. Situações na escatologia que vai dar uma palavra do tipo que parece que o diabo venceu, que o mal venceu. Será que você já viveu isso na tua vida? Sentimentos, posicionamentos, situações que você diz: o diabo venceu. E por que o diabo venceu? Tá? Como está aqui no texto. Então, as testemunhas têm poder contra os inimigos, mas depois são vencidas pela besta. Olha só. Olha só. Por isso que eu disse para você, com Deus não se vence, irmãos. Tá? Com armas naturais e vitórias no campo natural, irmãos. Vencer com Cristo significa, mesmo enquanto o inimigo se levanta contra você, você continua pregando o evangelho da verdade, ou vivendo o evangelho da verdade. Não se sucumbindo, nem mudando a mensagem que você prega, e muito menos vivendo outra coisa que não é o que está na palavra. Será que você entende, querido?
O que João está querendo dizer é que a igreja testemunha sua fidelidade a Cristo no enfrentamento da oposição. Tá? Como um todo, ela é resistente aos ataques do diabo, ainda que seus membros individualmente possam tombar como vítimas da perseguição. Mas a mensagem da igreja, como diz Paulo, eu posso estar preso, mas a palavra não está presa. Entende, meu irmão? Quantos de nós nos encolhemos? Quantos de nós estamos mais preocupados em preservar a nossa própria vida do que falar do amor de Deus? Tá? É lógico que nós vamos sair por aí, não é? Dizendo, o capeta não me pega, o capeta não me pega. É lógico que nós não vamos sair por aí assim. É lógico que existe uma postura de responsabilidade. Mas em contrapartida, nós não podemos, amados, deixar que o medo tome conta de nós e nós, de alguma forma, deixemos de servir a Cristo de verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que não for capaz de manter seu amor a Cristo e amar mais a Cristo do que pai, mãe, irmão, irmã, amigo, tá? Não é digno de mim. Então, queridos, neste combate, pode até parecer que a igreja está derrotada e morta, mas a vitória final será das testemunhas de Jesus e não da besta, porque a vitória final é de Cristo. E todos aqueles que, mesmo caindo sobre o último fôlego, estavam anunciando o Evangelho, esses são vitoriosos, porque nós fomos chamados para ser testemunhas, e a ênfase da testemunha, ela se fortalece como mártir, ou seja, testemunha até a morte, nos tempos finais, descritos na escatologia e no Apocalipse. No versículo 13, João chega a dizer que houve conversões como resultado da vitória do testemunho dado pelos seguidores de Jesus, pois os sobreviventes do terremoto que acometeu a cidade da maldade deram glória ao Deus do céu. Deve-se lembrar que na língua grega a palavra testemunha, então, se diz mártir. Comentando este fato, o teólogo chileno Pablo Richard diz que toda a comunidade é chamada a ser profeta e testemunha. Ou seja, profeta, anunciar e testemunha, anunciar até a morte. E é esta a ênfase que você vai ver em toda a ideia do Apocalipse, que é aquele que não negar o nome de Jesus, então, ok, será morto. Essa é a ideia. Tá bom, queridos? Há no mundo atualmente muitos lugares onde cristãos estão pagando com a própria vida o seu testemunho profético de obediência e fidelidade ao Senhor Jesus. No entanto, no Brasil, onde há tanta liberdade para os cristãos, muitos crentes ficam vergonhosamente brigando uns com os outros, criando conflitos e intrigas nas comunidades em vez de testemunharem o compromisso com Cristo na sociedade em que vivem. Num país com tanta liberdade como a nossa, por vezes nós encontramos crentes acovardados e por vezes até brigando por cargo, por posições e por coisas pequenas dentro da própria igreja. E quantas das vezes, não é? Alguém fora da palavra parece que nos convida, não é? A uma guerrinha de picuinha por coisas pequenas, por bobagens. Entendeu? E nós temos que ser grandes na palavra e dizer, não estou a fim de brigar por tão pouco. Estou a fim de brigar sim, mas para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, seja anunciado. Outros vivem de maneira egoísta, cuidando apenas dos seus próprios interesses, sem se engajar com seriedade na luta pelo crescimento da igreja e pelo avanço do reino de Deus. Quantas pessoas estão assim hoje? Egocêntricas, egoístas,
Quantos de nós estamos olhando só o nosso próprio umbigo? E aí, meu irmão, tu é crente, o que tu é? Você realmente se expõe por amor a Cristo? Ou primeiro a tua vida? Ah, meu irmão, quem ganhar esta vida perderá a outra. E quem perder esta vida ganhará a outra. Esta é a ênfase. Que todos aqueles que se chamam de cristãos aprendam a testemunhar de Cristo, participando da caminhada firme e vitoriosa da igreja. Queridos, quantos sentimentos de derrota eu já tive na vida. Hoje eu entendo que eu sou vitorioso, porque apesar de me jogarem no chão, pisarem em cima, tirarem sangue de mim e da própria minha alma, eu continuei, mesmo gemendo e mesmo com as minhas limitações, na posição que Deus me colocou, pregando e anunciando o Evangelho. Que essa experiência dolorosa, que eu não gostaria que ninguém vivesse por desejo humano, mas ela faz parte da nossa carreira de fé. Por isso Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você possa concluir as etapas, combater o combate, tá? O combate é para ser combatido, tá bem, queridos? Que você possa encerrar sua carreira. Que carreira é essa? De combate. E no final o quê? Guardar a fé. É o que sobra. E que fé é essa? Cristo morreu pelos meus pecados, me dando garantia e certeza de salvação. Você, será que entende um pouco mais com uma pregação como essa, com um ensino como esse, o que é evangelho de verdade? Reflita sobre isso e que o Espírito Santo fale ao teu coração. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Não é fácil discorrê-la, não há como não lembrar de tempos difíceis, períodos de dores, períodos em que tínhamos a sensação clara de derrota, de que muitos até olhavam e diziam para nós de que nós éramos perdedores, de que nós éramos fracassados, mas por tua graça e misericórdia, nunca deixamos de pregar o teu evangelho. Obrigado por isso. Meu irmão, a minha irmã que está enfrentando situação semelhante, eu te peço, dá graça ao teu filho, ao meu irmão, à minha irmã, ao teu servo, a continuar a sua carreira, Senhor. Mesmo em meio às dores, aos perigos, ao risco até da sua própria vida, continuar falando ou testemunhando do teu santo nome. Eu te peço por aqueles que têm se acovardado, por aqueles que têm sido egoístas, por aqueles que porventura desistem e param, esperando dias melhores para falar de ti e para anunciar o teu evangelho, que possam reconhecer que é tempo de anunciar o teu nome em todo tempo, em todo lugar, diante de toda circunstância e situação. Nos dá graça que, encontrando meios alternativos, possamos continuar desempenhando o nosso papel, ó Deus, de servos teus, pregadores do Evangelho, de sal que salga e luz que de fato brilha para a glória do teu nome. É assim que oramos, Senhor, e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu.
caminhando, então me senti anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua palavra